15 do Êxodo. Todos acharam? Versículo 23, versículo 23. Amém? Então chegaram a Mara. Não tinha como caminhar mais. Eles chegaram a Mara e não tinha como caminhar mais. Mara foi o limite imposto por eles, pelo povo. Não tinha mais. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou o seu nome Mara. Não pode. Murmurador não entra no céu, não. Quem fica murmurando, reclamando aí, não entra no céu. Fica reclamando da vida, murmurando da vida, não entra no céu. E o povo murmurou contra o servo do Senhor, contra o ungido do Senhor. Na realidade, estava murmurando contra o Senhor. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Aí Moisés murmurou também, foi isso? A diferença do povo para Moisés é que o povo murmurava e Moisés clamava. A diferença é essa. Você precisa fazer a diferença em nome de Jesus. Largar de murmurar e clamar ao Senhor. 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 Vamos continuar. E ele clamou ao Senhor. E o Senhor mostrou-lhe um leito que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces, e ali lhes deu estatutos e uma ordenação, e ali os provou. E disse: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardarem todos os seus estatutos. Não é guardar na gaveta, não, é guardar no coração. Não é só guardar na gaveta, não, é guardar no coração, é praticar as suas atitudes, e guardar todos os seus mandamentos. Nenhuma das enfermidades porém sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te salva. Aleluia. Eu vou contar até 3, se vocês vão ler esse versículo em nome de Jesus. 1, 2, 3. Então vieram a Aim, e havia ali 12 fontes de água, 70 palmeiras, e ali se acamparam junto das árvores. Como eu estava agradecendo, Deus? Pai querido e amado, Deus santo, Deus de poder, Deus de maravilha. Estamos diante da tua palavra. Você traga algo aí no fundo do teu coração, para o meu coração e para cada coração nesta noite. Colocamos diante do Senhor, que eu possa trabalhar nas nossas vidas, em nome de Jesus, porque vive e reina para todo sempre. Amém? Diga depois de mim. Aleluia. Aleluia. Deus tem preparado em mim. Deus tem preparado uma em mim para mim. Em nome de Jesus.
Deus tem preparado um momento para você. Teu lugar não é Mara. O teu lugar não é Mara. Observe comigo, tá? No versículo 23, por favor, diz que eles chegaram em Mara. No versículo 23, eles chegaram em Mara. Versículo 23, eles chegaram em Mara. Por favor, coloca o versículo 27 para mim, por favor, tá? E no versículo 27, aleluia, se acamparam junto das águas. Eles chegaram em Mara, mas o lugar deles não era Mara. Eles chegaram em Mara, mas o lugar deles não era Mara. O lugar deles, o lugar de acampamento, é Elim, junto à fonte das águas. Junto a Elim, a fonte das águas. Tem muita gente morrendo em Mara porque não está clamando. Tem muita gente morrendo em Mara. Mara não é lugar para você ficar murmurando, não. Mara é lugar para você clamar o Senhor e seguir a caminhada. Mara é lugar para você clamar o Senhor e seguir a caminhada. Certo comigo? O versículo 1 está dizendo que então aconteceu alguma coisa antes. Aconteceu alguma coisa antes. O que aconteceu antes? Eles tinham atravessado o mar. Foi um dos maiores milagres, tá? Que já houve, aquele povo presenciou. Aquele povo viu os maiores milagres, tá? Desde quando o mundo é mundo. Aquele povo presenciou um dos maiores milagres. Aquele povo presenciou. Aleluia. Então, cantou Moisés e os filhos de Israel. Tá? O grupo dos faraós estava cantando. Todo mundo. Você sabe quantas pessoas eram mais ou menos? Tá? Os homens. A Bíblia diz que eram 600.000 homens. Fora mulheres e crianças. Lembra essas crianças? Tinha homens também. Tá? Então vamos botar aí 1,5 milhão, tá? De homens cantando. Aleluia, glorificando ao Senhor, exaltando o nome do Senhor, exaltando o nome do Senhor. Qual era a letra que eles estavam cantando? Eles diziam assim, e falaram dizendo, cantarei ao Senhor, porque sua mente exaltou, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro, isso era um grande sacramento, era o hino dele, cantando, exaltando, glorificando o nome do Senhor. Vamos lá para frente. Aí depois vem o cântico de Miriam. Aí Miriam reuniu as varoas, todas as varoas. Versículo 20, tá? Então Miriam, a profetisa, aleluia, reuniu todas as irmãs. Presta atenção, quando ele estava lá no Egito, não podia louvar o Senhor. Quando estava no Egito, era proibido de fazer culto. Era proibido. E eles tinham os instrumentos do culto, eles tinham os pandeiros, eles tinham não sei o quê, para cultuar o Senhor, e não podia. Por isso que Moisés deixa sair o povo para adorar no deserto, Aí estava os pandeiros, estava lá o negócio que tocava, o símbolo, estava tudo lá, tudo cheio de poeira, tá? Aí tipo assim, Miriam, tá? Chama todo mundo aí, tira a poeira do pandeiro, limpa tudo, vamos louvar o Senhor, todo mundo louvar o Senhor, os homens já louvaram o Senhor, todo mundo já louvou o Senhor, agora as mulheres vão fazer aquele grande coral, louvando o Senhor, porque
lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Eita glória! Aleluia! Os homens tudo alegre, os homens tudo festejando, as mulheres todas festejando. Que coisa linda! Aquele lindo coral vamos botar assim, mais de 1.500.000 mulheres, olha uma só voz, louvando e exaltando o Senhor. Mais de 1 milhão de homens louvando, exaltando, glorificando o nome do Senhor. Que festa! Aquilo subiu ao céu! Aquilo subiu ao céu, amado! Que coisa linda! Aleluia! Que coisa boa quando nós louvamos o Senhor. Coisa tremenda quando nós louvamos o Senhor. Aleluia. Aleluia. Aí, amado, o povo estava louco, tanto louvar o Senhor. O povo estava louco, de tanto os homens cantavam, as mulheres cantavam, as crianças cantavam, todo mundo cantava, né? E o povo estava louco, de tanto pular. Aí eles caminharam 3 anos, esqueceram de tudo. Versículo 22. Versículo 22. Quero ver com prestação. Eles caminharam 3 anos, esqueceram de tudo. Três anos? 3 anos? Eu falei para vocês que estavam poucos. Eu falei que estavam poucos. Eles caminharam 3 anos, não? Quando? 3 dias. Eles caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. 3 dias no deserto e não acharam água. Não, pula na frente. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de Mara, porque as águas eram amargas. Por isso chamou o seu nome Mara. Quantos dias? Quantos dias? Quantos dias? Quantos dias? Eles estavam meu Deus do céu! Aquele Deus que abriu o mar e lhes concedeu uma vitória tremenda. Aquele Deus esqueceu desse povo. Não, amado, não. Nós esquecemos muito rápido das bênçãos do Senhor que nos concedido. E quando uma porta fecha, nós estamos reclamando diante do Senhor. Amado, é noite de você olhar para você ver muitas vezes uma porta fechada e você está reclamando. Vem, pode para trás. E quando que Deus já fez na sua vida? Mas, Mara, todos nós passamos por Mara. Todos. Você disser para mim que não tem Mara na sua vida. Você não é nessa terra. Você não é deste mundo. O amargo para eles era aquela situação específica. Esse era o amargo dele. Aquela situação específica. Mas tem tantas outras coisas amargas. Tem tantas outras coisas amargas. Tantas outras coisas amargas. Uma porta fechada. Um laudo. Uma dívida. Tem tantas coisas amargas. Tem tantas coisas amargas. Um casamento despencando, sendo dilacerado. Tem tantas coisas amargas. Tem tantas coisas amargas. Tantas coisas. Que
diz, olha aí, versículo 4, diz assim: é tempo de sorrir e é tempo de. Aí você pode falar para mim assim: pastor, o meu tempo venceu. Eu não tenho coisa, não, pastor, eu só tenho um. Eu só meu tempo, é só choro, é só amargo, é só dor. É só dor, é só dor, é só dor, é só dor. Eu estou uma palavra para você nesta noite, em nome de Jesus. Eu estou uma palavra para você. Amados, aquele povo viu tanta coisa, ele viu tanta coisa, e esqueceu de tudo. A palavra de Deus diz que, isso eu vou achar aqui, anotei para não esquecer, mas esqueci aonde eu anotei. Tá? Então, a palavra de Deus diz que, versículo 21 do capítulo 13, versículo 21 do capítulo 13, aleluia, e o Senhor ia o quê? Adiante de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Diga comigo: caminhar de dia e de noite. Não, parece que lá em Mara, parece que quando eles chegaram em Mara, o Senhor se retirou. Talvez, amado, você esteja vivendo aí algumas situações aí, você acha que você está sozinho, que Deus se retirou. Aquele povo estava sentindo aquela sensação de que o Senhor se retirou, mas esse nunca é forte, esse nunca é forte, esse nunca está dizendo para mim e para você: não existe possibilidade nenhuma de você estar sozinho, de você estar sozinho, não existe nunca. Quem está falando não sou eu, quem está falando é a palavra, quem está falando é o Senhor. Nunca tirou diante da face do povo a coluna de luz de dia e de noite, a coluna de luz estava lá, a coluna de fogo estava lá, que a presença de Deus estava lá, a presença de Deus estava lá, mas o coração dele estava longe. Eu quero dizer para você que a presença de Deus está neste lugar, a presença de Deus está neste lugar para trabalhar na sua vida. É melhor você abrir o coração, permitir que ele trabalhe. Hoje é noite, hoje é noite, hoje é noite, hoje é tempo. Trabalha aí, trabalha, abre o teu coração essa noite. A diferença dele para Moisés é que ele murmurava, mas Moisés clamou. Aleluia. Mas aí nem teve duas conversas. O povo, Senhor, aleluia. O que eu acho interessante é que eu quero dar uma passada assim no versículo 25. No último versículo, na parte B, do versículo 25. Tá? Então, ali deu os estatutos, ordenação, e ali vem o quê? Estava todo mundo reprovado. Estava todo mundo reprovado. Estava
todo mundo reprovou. E ali os provou. O Senhor está dizendo o seguinte, amado. Olha para mim. Foi falado aqui no Salmo 121. Tá? Eleva meus olhos para o monte. De onde virá o socorro? O socorro não vem do monte, vem do Senhor, que fez o céu e que fez o monte também, e que fez a terra. Ali no contexto ali, ele estava dizendo o seguinte, eleva meus olhos para o monte, lá tem um monte de altares a Baal, a deuses estranhos, e os inimigos estão ali para me prender, para me agarrar, para me matar. Aí pronto, eu estou perdido. Eleva meus olhos para o monte, ponto e vírgula. Aí de onde me virá o meu socorro? Aí você lembrou do Salmo 23. Aleluia, o Senhor é meu pastor, o Senhor é meu pastor, eu não vou sentir falta de nada. Ele lembrou do Salmo 27, ainda que o exército me cercasse, não temeria mal algum, ainda que o exército me cercasse, aí se lembrou do Salmo 46, aleluia, lembrou do Salmo 46, não é de Davi, mas ele lembrou do Salmo 46, e Deus é o refúgio, fortaleza, socorro, defender na hora da angústia, mesmo que não temeremos, ainda que aconteça o que tiver que acontecer, o Senhor, Ele não abandonou, Ele é bem presente. E ali provou. E o Senhor mostrou no lenho. E eles jogaram aquele lenho naquela água. E as águas se tornaram doces. Você vai escolher nesta noite. Querer a transformação do amargo em doce ou ficar murmurando com os amargos da vida? Amargoso? Eu não vou ficar murmurando. Eu vou clamar aquele Deus que muda. Está difícil? Eu não vou ficar murmurando. Eu vou clamar aquele Deus que muda. Aleluia. Eu sou um lenho. Ele jogou lenho na água. Lenho de madeira semelhante a Jesus. Madeira semelhante a Jesus. Aleluia. Aleluia. O nosso destino não é mar. Nós vamos passar por Mara e vamos chegar a Eli. Nós vamos chegar a Eli. Aí o Senhor fala para ele assim: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e obrares o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os teus estatutos, nenhuma das enfermidades porém sobre ti, que pus sobre hoje, porque eu sou o Senhor que te salva. O Senhor está dizendo o seguinte para aquele povo: vocês chegaram até aqui para me ter um particular com vocês. Esse amargo aí eu tenho um particular com vocês. E ali foram provados e foram reprovados. A primeira atitude deles foi murmurar diante do Senhor. Tem uma frase que ele diz aí, que agora não tem jeito, eu vou orar. A oração é a primeira coisa que você tem que fazer. O clamor é a primeira coisa que você tem que fazer. Não tem jeito, eu vou orar, agora é só orar, não tem jeito.
Amada, era a impossibilidade de caminhar, era a impossibilidade de ir além, era a impossibilidade física e também espiritual. E quando chegaram ali, estavam todos exaustos, e caminharam 3 dias, não tem água. Não tem água para nós, não tem água para as crianças, não tem água para os animais, não tem água nem para ela, nem não dá mais para caminhar, não dá mais, é o limite. Mas se você está no limite, amado, no limite, olha a situação que está no limite agora, está assim, tipo, insustentável. Olha o limite, não tem como dar um passo mais. Vai diante do Senhor que tem jeito. Vai diante do Senhor que tem jeito. Tá? Era físico, porque 3 dias sem tomar água, acabou a água do cantinho, acabou a água dos animais, ia morrer todo mundo. Ia morrer todo mundo. Mas preste atenção no que eu vou lhe dizer nesta noite. Deus tem um compromisso com aquele povo. Deus tinha um compromisso com aquele povo. Aquele povo foi para o Egito, foi guardado no Egito. Deus tirou com mão de força, com mão de poder lá do Egito. Deus tinha um compromisso com ele. Deus tem conduzido aquele povo. Deus tinha um zelo para aquele povo. Deus mandou uma praga, 2 pragas, 3 pragas, 4 pragas, 5 pragas, 6 pragas, 10 pragas. Isso foram 10 milagres. Aí quando atravessaram o mar vermelho, foi 11 milagres, 11 milagres. Cada praga era um milagre. O mar vermelho era um milagre. Está na hora de provar o 12º milagre. Está na hora de provar o 12º milagre. Eu não sei o que você tem passado na tua vida, mas eu só sei de uma coisa. Mas nós vivemos de milagre em milagre. Nós vivemos de milagre em milagre. Nós vivemos de milagre em milagre. Uma porta se abriu, de repente outra se fecha aqui na frente. Mas não se preocupe com a porta que está sendo fechada. Se preocupe no Deus que está te conduzindo. Se preocupa com o Deus que está na frente. Se preocupa com aquela coluna de luz que significa a presença do Senhor. Não se preocupe com os amargos da vida. Se preocupe em ter a comunhão afinada com o Senhor. Em nome de Jesus. O destino é Ele. Estava fazendo uma pesquisa ali e aquele povo passou 400 anos lá no Egito, tomando as águas barrentas do Nilo. 400 anos tomando as águas barrentas do Nilo. Chegava uma cuiazinha lá, tomava uma cuiazinha lá, tomava água barrenta do Nilo. Como eles chegaram ali? Não sei qual é o fundamento profundo disso, tá? Mas dizem, essa história, historiadores bíblicos, que aquelas águas, tá? Que eram águas, eram as águas que eram passadas, aleluia, de tudo aqueles beberam ali e faziam uma nova dinâmica no seu organismo, para fazer, para sarar, para fazer um corpo vivificado, um corpo sarado, já todas as impurezas ali, porque eles faziam lá. Era algo preparado por Deus para restabelecer, para eles seguir a caminhada que eles realizaram. Amado, tem alguns amados na nossa vida, aleluia, que é para nos moldar, para nos tornar melhores. Tem alguns amados que é para nos tornar melhores. Tem alguns amados para trabalhar na nossa vida. Tem alguns amados que é para trabalhar na nossa vida. Tem alguns amados que é para trabalhar na nossa vida. Você não precisa perguntar por quê.
trabalho na minha vida, toca como o Senhor quiser. Eu preciso me tornar melhor a cada dia. Eu preciso me tornar melhor a cada dia. A única coisa que eu não posso é desistir da caminhada. Meu destino é ali. As águas se tornaram doces. E eles foram e se acamparam junto às fontes de água. Vieram ali e a beber 12 fontes de água e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto às águas. Aleluia. De repente é um tempo amargo agora. Segure firme. Não olhe para trás. Segure firme. Olhe para frente. O mesmo Deus que conduziu aquele povo. O Deus é o mesmo. O mesmo Deus que conduziu aquele povo é o mesmo Deus que está cuidando de nós. Um Deus que alimentou aquele povo ali, tá? Quase 3 milhões de pessoas, conforme eu falei, todo dia trazia pão do céu. Como eu não sei. Como eu não sei. Vou fazer uma conta assim básica, tá? Tem gente que de manhã come meio pão, mas tem gente que come meio cesto, né? Meio cesto. Vou fazer uma continha básica ali, dava uns milhões de pão por dia. Mas Deus alimentava. Deus é um Deus de providência. Deus é um Deus de providência, amado. Então não se assuste com o que você está passando. Só lembre, Deus é contigo em nome de Jesus. E você vai chegar lá no outro lado, você vai chegar aqui. Deus tem um compromisso com quem tem um compromisso com Ele em nome de Jesus. Eu quero perguntar nessa noite. Tem alguém que quer entregar a sua vida para esse Deus? Você tem passado dias difíceis, dias amargos. Aquele Deus que muda quadro, que transforma quadro, que reverte quadro. Aleluia, Ele está aqui nesta noite. Tem alguém que deu por essas portas. Você que ouviu a palavra do Senhor nesta noite, ouviu os louvores nesta noite, sentiu tocado pelo Espírito Santo. Não desista. A Bíblia diz que quando ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçai os vossos corações. Ele está te chamando. Aonde você estiver, fala com a mão. Talvez, pastor, é o meu limite. É o meu limite. Eu não aguento mais. É o meu limite físico e espiritual. Eu não aguento mais, não tenho como dar um passo mais. O Senhor, naquele dia, o Senhor revigorou as forças daquele povo. Ele está aqui nesta noite para revigorar a tua força em nome de Jesus. Também nesta noite,